One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o chefe Pedro de Artagão, esse ícone da gastronomia do Rio de Janeiro. Tudo bem, Pedro? Ô, meu amigo, tudo ótimo, Gabriel. Obrigado aí pelo convite, um prazer estar contigo, conversando sobre essas delícias que a gente encontra aqui na cidade maravilhosa. Poxa, que honra, viu, Pedro? Obrigado aí por aceitar nosso convite, né? Conhecer mais aí sobre a sua trajetória, né? E sobre esses vários projetos que você tem aí que a gente vai contar ao longo do episódio, né? Poxa, muito curioso. E depois de algumas novidades aqui para São Paulo também, então já deixa aqui os ouvintes curiosos aqui um pouquinho. Mas, Pedro, conta pra gente como que surgiu aí a paixão pela gastronomia, já era coisa assim desde pequeno, ao longo ou mais de adulto, assim, você tomou mais gosto? Eu posso dizer que eu sou um cara muito sortudo, né? Eu, com grande facilidade, descobri o que eu gostaria de levar como profissão. É uma sorte que nem todo mundo tem. A gente cansa de conhecer pessoas já na meia-idade, já adulto, que quer mudar de carreira, que começou errado, fez faculdade errada e que normalmente não é muito feliz. No meu caso foi o contrário. Eu sempre trabalhei com gastronomia, sempre trabalhei em restaurante. Desde criancinha, minha família era daquelas tradicionais brasileiras que sempre estão em volta da mesa, almoço final de semana, churrasco, recebe gente em casa, família grande, festa o tempo todo. Logo pequenininho, eu me diferenciei da minha irmã, que eu tenho uma irmã, Sim. diferenciei das outras crianças da família, dos meus primos, que quando a gente tinha esses encontros familiares, quando estava todo mundo correndo para lá e para cá, normalmente eu estava pela cozinha. Então, eu gostava de ver ali aquele movimento, aquele cheiro. Sim. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que, volta e meia, quando eu pedia para ajudar ou metia a mão na massa em alguma coisa, o que eu estivesse fazendo se tornava projeto, um passatempo que fazia com que o resultado final e o processo daquilo ficar pronto tornasse muito, muito prazeroso para mim. Mais tarde eu vim a perceber que eu devia ter uma espécie de distúrbio de atenção. Sim. Então, fazendo coisas manuais, eu me sentia muito produtivo, sabe? Logo quando criança. Cresci assim, sempre quando podia, estava dentro da cozinha com os meus pais, com quem estivesse cozinhando. Mais tarde, chegou a hora de escolher faculdade, né? Aquele dilema que todo jovem tem no mundo todo, e no Brasil isso piora porque a gente tem que decidir muito cedo e quando vê não tem maturidade suficiente para tomar essa decisão e quando vê às vezes já se arrependeu. Mas quando chegou aquela hora de escolher, eu de alguma maneira eu sabia que eu queria trabalhar com gastronomia. Logo no início, quando eu fui fazer faculdade, eu ainda não sabia exatamente se eu ia ser chefe de cozinha. Eu já cozinhava em casa, eu via para mim uma magia muito grande no ato do restaurante. Para dar uma apimentada nessa história, minha família teve negócios no meio lá atrás quando eu era garoto, mas se desfez aos meus 9 anos. Então, quer dizer, já tinha passado por ali pela vivência de ver um restaurante familiar. Eu sabia que eu ia trabalhar com algo no ramo. Quando a gente está falando de 97, 96, não tínhamos faculdade de gastronomia no Rio. No Brasil, a gente tinha só um curso técnico no interior de São Paulo, que era um curso do Senac. E a decisão mais acertada foi fazer o seguinte, foi fazer uma faculdade de hotelaria. Sim. Queira ou não queira, me daria uma base toda da hospitalidade, que é mais do que necessário, e as cadeiras do currículo eram mais do que necessárias para qualquer caminho que eu tomasse dentro do ramo da restauração, que é o ramo dos restaurantes. Por acaso, eu comecei a estudar e foi ficando cada vez mais fácil de começar a trabalhar com a cozinha, porque era onde eu me via mais fácil. Sabe aquela história de que, olha, aquele clichê, é fácil que você ama, que você não está trabalhando? Sim. Então, para mim foi, olha, se eu for ali, se eu trabalhar, se eu cozinhar, se eu ver aquilo acontecendo, o dia passou e eu ainda ganho um dinheirinho, maravilha. Então, eu comecei a trabalhar em cozinha, fortalecendo essa ideia de que eu realmente queria ser chefe. Isso concretizou numa viagem que eu fiz nos anos 2000, que eu fiz um Work Experience, né, um daqueles projetos de verão nos parques da Disney, e já tinha feito no ano anterior. No primeiro ano eu fiz também no meu ramo de alimentos e bebidas, mas eu fazia superficialmente nos restaurantes, muito mais vendendo pipoca,
aquelas coisas todas que você vê nos parques da Disney. E no segundo ano que eu fui 2 anos seguidos, eu tive uma oportunidade que eu colocava lá, esse projeto é muito bacana, até nem sei como é que ele funciona hoje em dia, porque a gente está falando de 20 anos, mas você fazia ele atrelado à universidade da Disney, tinha uma universidade, todas as cadeiras do meio de hospitalidade, de turismo, de marketing, e você estudava junto com o que você fazia o trabalho. E você tinha que colocar suas áreas de interesse. E dentro das áreas de interesse, eles te possibilitavam passar 20 dias com alguém super qualificado lá na organização que fizesse essa área de interesse. Então eu caí com um chefe de cozinha. Que demais. Dentro dos parques da Disney, olha só. E aí eu passei, cara, 20 dias vendo o cara, naquela época, criar, mudar cardápio, entrar nas cozinhas, sair de uma e para outra. A gente está falando de um parque, é como se fosse um hotel, como se fosse um transatlântico. Então tinha muitos pontos de venda. Ao mesmo tempo, o trabalho de um cara desse não tinha nada de rotina, ele estava sempre circulando. Aquilo para mim foi muito romântico do chefe, né? Do poder que ele tinha de mudar um prato e mudar alguma coisa no cardápio. O restaurante inteiro parar para escutar ele e trabalhar em prol do projeto dele, que era, né, aquilo. E aí eu voltei dessa viagem já decidido, olha, eu quero realmente, dentro de tudo que eu estou estudando e que eu estou trabalhando, eu quero ser chefe. E aí realmente eu comecei. Tudo isso para contar como começou, voltei, arrumei um emprego na época, que é o falecido Zé Hugo Ceridônio, era um dos chefes mais proeminentes da época, já era um senhor, mas no Rio de Janeiro a gente não ouvia falar de chefe de cozinha. Você tinha chefe de cozinha em funções pouco glamorosas dos hotéis. Os restaurantes, para ser sincero, tinham 3 chefes que estavam começando a ter uma notoriedade. Um era o Claude, tá? Que hoje todo mundo conhece, o Brasil todo conhece. O outro era o Zé Hugo, que foi um cara de uma geração acima do Claude, que inclusive era amigo do pai do Claude. E o Zé Hugo era aquele chefe que circulava o salão com um bigodão enrolado, parecendo o Da Vinci, fumando charuto. Ele simbolizava aquele dono de restaurante de Bom Vivant, né? Com esse cara que eu trabalhei. E a Flavinha, que era a Flavinha Quaresma, que é uma super chefe também, que na época foi a primeira mulher que apareceu aí. Paralelo a ela, já tinha outras no Brasil afora trabalhando, mas ela ganhou mídia muito rápido. Então fui trabalhar com o Zé Hugo, consegui uma oportunidade, entrei como um ajudante de cozinha, lavando alface, fiquei praticamente 2 anos. Isso eu já estava terminando minha faculdade, estava estudando, terminando, aqueles trancos e barrancos, quem sabe como é que funciona. Depois fui trabalhar com a Flavinha. Depois da Flavinha, fui trabalhar com o chefe Roland Villar, que era o chefe de um hotel, que era o Sofitel, que hoje é o Fairmont, aqui no Rio de Janeiro, que é um hotel super 5 estrelas, super bacana. Ali já estava praticamente iniciado o meu currículo, trabalhando com uma cozinha mais rebuscada, alta gastronomia. Só que, Gabriel, sabe o que é engraçado? Como é que as coisas sempre se desenrolaram para mim, né? Eu fui trabalhar com o Zé Hugo Ceridônio por causa de uma pessoa que eu brinco, que é minha madrinha, que foi minha madrinha, que era a dona Janete, que era de uma família muito, muito importante aqui do Rio, que a minha mãe foi professora dos filhos dela. Olha! E ela que me arrumou a vaga, ela sabia que eu era um trabalhador, era amiga dele, arrumou a vaga para o Pedrinho, e arrumou. E aí, quando eu estava trabalhando lá, 6 anos depois, lá com o Roland, a Janete me deu um outro telefonema. E nesse outro telefonema, ela pediu, imagina, eu garoto, tinha 20 e poucos anos, ela pediu para eu fazer um jantar na casa dela. Eu falei, olha, mas eu não sou chefe, eu sou cozinheiro, estou trabalhando aqui no hotel, não tenho nem o horário, preciso da minha folga. Como é que eu faço isso? Faz para mim, preciso que você faça, que alguém faça. E aí a Janete, que é uma mulher de altíssima sociedade, socialite, queria que eu fizesse um jantar para 12 senhoras da alta sociedade no aniversário dela. E eu, com aquele medo, com o perdão da palavra, com cagaço, fui fazer o tal do jantar. Naquela época, eu ainda não tinha minha assinatura, não tinha mão, então, para eu cozinhar, eu tinha que fazer um compilado de pratos dos meus mentores, de que eu tinha visto, do que eu achava por aí, muito normal início de carreira de qualquer cozinheiro. Fiz esse jantar. Aí você imagina o seguinte, a Janete me apresentando para as amigas como filho de uma professora da escola americana do Rio de Janeiro, onde a maior parte delas eram socialites, e os filhos também estudavam na escola americana, porque a escola onde os ricos estudavam. Então era o máximo ter um garoto de 20 e poucos anos fazendo para elas um jantar. Aquilo virou um sucesso. Eu passei a ter pedido atrás de pedido para repetir o tal do jantar na casa de outras pessoas. E aí isso se passou um tempo, até que eu negando, com foco ali na minha carreira no hotel,
eu virei para mim e falei, olha, um jantar daquele, cara, eu cobrava 2 salários do mês inteiro. Então, Sim. eu falei, olha, o próximo que me pedirem, eu não vou negar. Porque se eu fizer a cada 2 meses, eu já paguei dois salários e me sobra tempo para eu fazer uma série de outras coisas. E aí, obviamente, teve um pedido, eu pedi missão, o chefe me sentou na mesa dele, tentou me convencer por 2 horas de eu não ir embora, mas eu fui firme na minha Decisão. na minha decisão e segui adiante. Passei 2 anos da minha vida frequentando as casas mais abastadas do Rio de Janeiro, e aí foi aí que começou talvez a minha construção da minha assinatura. Eu digo isso, né? Quem é chefe de cozinha, de cozinha contemporânea ou de prato de criação, em algum momento ele corta, ele para de fazer coisa dos outros e começa a ter as suas próprias criações. O que acontecia comigo? Isso foi uma evolução forçada. Por quê? Porque como eu circulava dentro de um ciclo muito seleto, o que acontecia? A grande chance de ter alguém que tinha participado de algum outro jantar era grande. Então, eu não repetia prato. Então, eu me obrigava a criar, a testar, a fazer variações sobre o mesmo tema, a ponto de que eu praticamente nunca repeti um menu, né? Ali, eu forcei a barra, que hoje explica talvez de eu ter tantas variações no meu trabalho. Eu faço desde a cozinha francesa até pizza, até não sei o que, até contemporâneo, boteco. Então foi ali. Te deu um leque muito grande, né, Pedro? Porque é o que você falou, né? Você não podia repetir, né? Você tinha que toda hora tá fazendo coisa nova, né? Exatamente. E aí, dali, de um desses jantares, eu conheci um sujeito que o filho dele tinha arrendado o serviço de alimentos e bebidas de um hotel, a parte hotel da rede Transamérica, que ia terceirizar esse serviço. Então, eu queria montar uma equipe. E aí, eu confesso, 2 anos fazendo sem rotina, ganhava dinheiro pra caramba, vivia muito bem, mas não era trabalho. Eu queria uma cozinha para mim, com uma equipe grande. Eu não queria isso, eu sozinho, 2 facas e uma panela, fazer um jantar para alguém. Eu queria uma cozinha de verdade, eu queria botar em prática o que eu vi lá atrás. Então, assumi esse projeto. E ali foi lá o Hotel Transamérica, que eu fiquei mais cerca de 2, 3 anos trabalhando. E foi quando eu tive a minha primeira equipe. Já parti de ser chefe em casa, uma coisa muito normal hoje, que na minha época não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso, era só boca a boca. Eu parti de ser chefe em casa para um chefe de uma cozinha que tinha room service, eventos, bar do lobby do hotel, bar da piscina, almoço, café da manhã, jantar. Era uma operação de hotel. Então, com 40 pessoas, com padaria no hotel, com confeitaria. Então, também eu continuei com o meu intensivão aprendizado. E como surgiu, Pedro, depois aí o clique, né, para abrir aí o grupo Irajá? Daí, chegou uma hora que eu também já precisava de algo diferente, porque eu estava preso dentro de um hotel, eu nunca tinha flertado com a mídia e as pessoas pensam que o chefe é vaidoso, mas a grande realidade é que se ele não sai na mídia, ninguém fica conhecendo o trabalho dele. Porque muitas vezes, se ele for um cara sério, não ficar circulando pelo salão que nem, sei lá, alguém que quer apenas se expor, se ele realmente está trabalhando, ele está dentro da cozinha. Então, eu precisava mudar para algum lugar que me desse um pouquinho mais de exposição. Foi aí que eu recebi o convite para ir para o Laguiole, que era um restaurante que vinha numa transição muito importante. Laguiole é um restaurante de um restauranteiro aqui do Rio chamado Marcelo Torres, muito importante aqui no Rio, um cara muito sério que tem operações extremamente bem executadas e de sucesso. Ele estava transferindo esse restaurante do centro da cidade para o Museu de Arte Moderna. Sim. E querendo mudar radicalmente, porque o Laguiole era um restaurante francês. No momento que ele se encaixou no Museu de Arte Moderna, ele queria fazer uma coisa mais moderna. E aí calhou para mim esse convite. E foi ali que eu ganhei fama. Foi ali que eu apareci, comecei a ganhar prêmio, comecei a criar com mais liberdade. Eu sempre criei, mas ali eu tinha um cliente pagando caro, então eu conseguia flertar muito mais fácil com ingredientes mais rebuscados. Foram 4, 5 anos no Laguiole. Em determinado momento, eu já bem mais maduro, próximo dos meus 30 anos, eu saí do Laguiole, eu tinha 33 anos, foi quando eu montei o Irajá. Mas chegando aos meus 33 anos, passando meus 30 anos, eu percebi que a grande maturidade dos chefes, se você olhar no mundo inteiro, não existe chefe que chega naquele ponto mais alto sem ser proprietário do seu próprio restaurante. Não é por simples vaidade, é pelo seguinte também. O restaurante, ele não pode ter um idealizador, tá?
e um chefe que tenha uma identidade forte. As coisas têm que ter uma simbiose, têm que combinar. Porque pode dar conflito, né, Pedro? Não adianta o meu prato ser assim e não combinar com aquela louça, não combinar com aquele tapete, não combinar com aquele ambiente, não combinar com uma forma que a empresa gere as suas equipes, a forma como se motiva. Não dá, é indissociável. Então, até porque o trabalho do chefe, quando ele realmente fica proeminente, ele começa a transbordar a cozinha, ele vai para o salão, ele quer participar de tudo. Ele precisa participar de tudo, porque senão não encaixa. E aí eu percebi que era hora de eu sair e de eu montar o meu negócio. Então, fui atrás de um sócio capitalista, que por acaso, mais uma coincidência, foi uma pessoa que eu conheci naqueles jantares lá de trás das madames. Olha só, sim. Pois é. E aí, que sempre falou, olha, o dia que quiser, eu boto dinheiro no restaurante, etc. Nesse meio tempo, desenhei o projeto, já tinha pessoa para botar o dinheiro, e faltava uma parte do pilar. Na realidade, veio através da pessoa do Marcos, que é o meu sócio até hoje, que eu tinha feito uma consultoria para um restaurante dele. A gente ficou amigo, eu vi que era um cara super correto, e aí eu convidei ele para absorver um pedaço das minhas ações do projeto e trabalhar comigo, fazendo a parte de back-office, a parte administrativa. E daí surgiu-se o Irajá, o primeiro Irajá no ano de 2011. Com 3 anos, o restaurante foi um sucesso instantâneo pelo seguinte: eu vinha de um restaurante extremamente chique, muito chique, que você sabe aquele tipo de restaurante de antigamente, onde você se preocupava com a roupa, às vezes se sentia meio oprimido pelo maître, achava que se pedisse um vinho barato a gente olhar de cara feia. E para um restaurante que ele tinha uma aparência de casa, nossa casa, super relaxado, super tranquilo, super easy, super fácil, que eu diria o seguinte: olha, isso nessa realidade é até um movimento que aconteceu meio que na época, que era o da bistronomia. O que foi a bistronomia? Você despe o restaurante desse bando de firula, do guardanapo de linho, das luminárias, despe ele dessas firulas, e aí você consegue fazer uma comida gastronômica um pouquinho mais barata, porque você não tem que pagar tanta coisa, entendeu? Porque o restaurante você não paga só a comida, você paga o entorno todo. Sim. E aí o Irajá foi essa bombação, porque as pessoas não estavam acostumadas a encontrar um chefe de cozinha num ambiente tão informal. Então você ia lá, se sentava num lounge, foi fazer uma mini degustação. Você ia lá, se encontrava de tudo. Tinha o dia do hambúrguer, tinha um dia daquilo. No Rio de Janeiro, o primeiro hambúrguer a gente vive a moda do hambúrguer hoje. O primeiro hambúrguer de comer no prato, de carne mais alta, de blend, quem fez foi a gente lá atrás, em 2011, no Irajá. O TT Burger surgiu 3 anos, 4 anos depois. Antes disso, não tinha. Então, quer dizer, a maior parte dos conceitos que o mundo flertava, a gente já começou fazendo. Bom, como é que virou grupo? Virou grupo da seguinte maneira: aquela fome de fazer o teu próprio negócio, aquele pé no acelerador, fez com que a gente tivesse sucesso muito rápido, um volume muito grande de trabalho, com isso que a gente capacitasse, fomentasse muita mão de obra. E eu cheguei à conclusão do seguinte: olha, eu sabia que um cozinheiro, ou um maître, um sommelier, esse cara ele tem um teto no restaurante, no momento que aquilo vira rotina, ele começa a ficar desinteressado. Eu não vou passar 2, 3, 4 anos treinando um subchefe para ele ir embora trabalhar para o meu concorrente ou sair fora. Exato. A gente começou a juntar a fome com a vontade de comer. Olha, eu tenho um excedente de equipe aqui precisando crescer, porque eu tenho um segundo em comando, né? Mas eu tenho também o terceiro. Se o segundo não sair para um outro projeto, o terceiro não tem vaga para crescer. Então, poxa, por que a gente não une a mão de obra que a gente vem criando, proporcionar a vida melhor para essas pessoas, de poderem subir na carreira, dar um degrau, que é a mesma coisa que aconteceu comigo, ao mesmo tempo cobrir outras espécies de gastronomia que não se encaixam no perfil do Irajá, porque era um restaurante que tinha ali a sua forma de trabalho, tinha ali o seu tipo de cardápio. E outra coisa, por que a gente não fazia projetos que fossem bacana para o consumidor e que a gente, como consumidor, não gostaria que existissem, tá? Então, daí surgiu o nosso primeiro projeto fora do Irajá, que foi o Formidável. O que era? Apareceu uma esquina que lembrava muito, na realidade, era pequenininha, lembrava muito um bistrô francês. Um dos lugares que eu mais gosto na vida de frequentar é a França. Adoro a comida de bistrô, que é uma comida simples, caseira. Por que não homenagear a França? Eu tenho mão de obra, eu tenho ponto, não tinha um bistrô bacana no Rio de Janeiro, vamos fazer. Fizemos, deu super certo, ganhamos prêmio de melhor francês do Rio 4, 5, 6 vezes, bombou.
E daí começaram a surgir outros projetos. Aí surgiu a possibilidade dos primeiros quiosques, restaurantes aqui do Rio. Falei, olha, por que não fazer um quiosque onde você come uma moqueca, uma ostra fresca, um produto bem feito, Sim. um drink bem feito, e não só um biscoito Globo. Fizemos o Azul, que é o nosso quiosque. Aí fizemos uma porrada de coisa. Viemos trabalhando desde então. Assim se criou o Grupo Irajá. Caramba, e o legal, né, Pedro, é o que você falou, né? O grupo, né, o Irajá, ele vai desde o restaurante, né? Poxa, super bacana aí de alta gastronomia, até o boteco, né? Exato. E o que aconteceu? O Rio de Janeiro passou por muitas e muitas mudanças, crises na nossa cidade, crises de segurança, crises de corrupção de governador que roubou pra caramba, passou por dificuldades. E empreender, todos sabem que não é simples, que é difícil, que é complicado. Então, com o passar do tempo, a gente foi aprendendo a se transformar e arriscar e voltar atrás. A gente tem no nosso sangue, na nossa veia, não dá para ficar parado, que a transformação ela tem que ser mais veloz do que o nosso ego de não aceitar que algo não está indo bem. E foi assim que, na pandemia, a gente deu uma guinada para outros tipos de negócios que antes a gente nunca tinha pensado em fazer, como, por exemplo, os botecos, como, por exemplo, a nossa pizza, que está abrindo a primeira loja física agora, vai abrir esse ano no segundo semestre, a mudança do próprio Irajá de endereço, porque o bairro onde ele começou, ele mudou muito, então a gente surgiu a possibilidade de mudar de bairro. Foi pro Leblon, né? Foi pro Leblon. Foram mudanças necessárias. E da rua mais famosa, né? Na Dias Ferreira, né? Isso. O que acontece? O Rainha, ele tá na Dias Ferreira, né? O Rainha é praticamente na esquina de Rainha Guilhermina com o Dias Ferreira. Tá. O que acontece? Como é que surgiu o Rainha? O Rainha surgiu porque tinha um restaurante chamado Orro, era uma casa de carnes, de um amigo nosso que já tinha trabalhado com a gente em eventos, porque a gente também faz eventos, fizemos vários carnavais, Rock in Rio, uma série de coisas. E aí não ia bem, e falou assim, olha, vamos fazer uma coisa no meu ponto, da Dias Ferreira? E naquela época eu frequentava muito os bares aqui do bairro nos meus dias de folga. Então eu descia a pé, eu ia até o Jobi, até o Bracarense, eu moro no Leblon há muitos anos. Então eu falei, cara, se eu for montar alguma coisa agora, eu já cobri quase tudo. Já fiz italiano, que ainda não deu certo, transformei. Já fiz contemporâneo, já fiz francês, né? Se eu for montar qualquer coisa, eu vou montar um boteco, porque, boteco onde eu gasto uma parte do meu dinheiro, mas isso é quase uma brincadeira. Eu sempre tive muito respeito por essa comida de boteco, de restaurante de família, porque eu acho que não são restaurantes, não são empreendimentos. Você vê empresas de donos de restaurante famosos, vão criar botecos. Você não vê. Você vê os que realmente são de verdade, você vê famílias que começaram lá atrás e levam a tradição. Então tem que ter muito respeito para entrar nessa seara, né? Então eu falei, olha, eu vou fazer o melhor boteco que eu posso fazer, respeitando todas as tradições, convidando os colegas para vir conhecer e dar palpite e assim por diante. E aí surgiu a ideia do Rainha. O Rainha foi um sucesso imediato, explodiu, né? A gente serve uma comida excelente por um preço melhor que dá para fazer, com chopp gelado, com tudo que você pode ter num boteco bacana, só que com carinho, e não só isso, com aquela atenção de quem sempre fez alta gastronomia voltada para uma comida de boteco. Então, vamos fazer um bolinho? Poxa, o que a alta gastronomia me ensinou que eu posso fazer esse bolinho ser melhor? Então, assim por diante. Do Rainha, as coisas, aí vem as transformações novamente. Já não estava indo bem, o Formidable, que era num ponto pequenininho, com 24 lugares, comida francesa, deixou de fazer sentido, porque ele tinha um público saudoso desse tipo de comida, que era um pouco mais velho. Na pandemia, o ponto super fechado, com janela e cortininha, ninguém queria mais. Eu falei, olha, vamos abrir 3 portas e transformar em boteco também. E aí surgiu a ideia de fazer o Boteco Princesa. Por quê? O Princesa seria a filha do Rainha, que é muito mais despevitada, digamos assim. O Rainha é um boteco mais coroa, que, poxa, você chega lá, um boteco baseado em frutos do mar, etc., mas é um boteco mais arrumado. O Princesa não. O Princesa, por ser a segunda geração, já veio fazendo coisas que o Rainha não faz. Então, o cardápio do Princesa absorveu 30% do Rainha dos best-sellers e, fora isso, entraram coisas novas que não se encaixavam. Então, por exemplo, se o Rainha é Frutos do Mar, o Princesa é um restaurantão de antigamente. Então, eu tenho todos aqueles filés, filé piamontese, parmegiana, eu tenho pernil, carne seca, Nossa. tudo que o Rainha não tem, né? E aí esse foi outro sucesso imediato também. As pessoas tinham uma saudade imensa de comer essas comidas
que eram feitas nos restaurantes de bairro, restaurantes antigamente, que a maioria não está conseguindo passar de geração porque volta e meia não tem a descendência para passar, e aí foi outro sucesso. Ô Pedro, e uma pergunta. Pô, você que adora, né, botecos aí, né, você falou no seu tempo de folga e tal, tanto no Rainha ou no Princesa aí, quais são os seus petiscos aí que você adora? Vamos lá. No Rainha, eu gosto de comer sempre os pastéis. Nossos pastéis são famosos, são muito bons. Pastel de camarão com catupiry, Nossa. pastelzinho de queijo com cebola, as empadas. Eu me orgulho muito das empadas que a gente faz, porque eu fui estudar o que fazer uma boa empada. Eu descobri que a receita lá de trás, Dona Benta da empada, ela tem que ser feita com banha de porco, né? E a gente faz com mando figurino com banha de porco. Um dos únicos lugares que fazem assim no Rio ainda é a gente e o Salete, que é uma empada conhecidíssima lá na Tijuca, que é com banha de porco também. Então, você come ela quando ela tá fresca, é uma coisa impressionante. No Princesa, eu gosto do Princesa para comer comida, tá? Um dos meus pratos prediletos, que lá atrás eu já fiz releitura, etc. Mas essa receita no Princesa, para mim, a definitiva é o filé piemontese, que é um clássico carioca. O filé piemontese é um filé que é envolto em bacon, com molho madeira e champignons, acompanhado de um arroz cremoso com queijos. Esse prato foi criado lá atrás, há 40 anos atrás, Caramba. no La Mole, que já foi o restaurante do Rio de Janeiro. O La Mole é um restaurante que chegou a ter 40 lojas, sei lá, um em cada bairro do Rio, que era um restaurante da família. E hoje não vai mais tão bem, não é mais a mesma coisa que sempre foi. Ele existe ainda, mas mudou bastante. E a nossa aspiração é um dia o Princesa representar o que o La Mole representou. Com a comida que você agrada desde a criança até a vovó, você encontra famílias comendo, e são sempre esses pratos mais clássicos de comida do Rio de Janeiro. Nossa, que bacana. E você estava falando também da pizza, né? Da pizza bastarda, né? Isso, a pizza é a bastarda. A bastarda é o seguinte, a bastarda foi uma ideia que surgiu na pandemia. Eu tive essa ideia gravando o programa Rio de Barriga Cheia. Ela foi uma provocação do meu sócio, que era meu produtor. Vamos fazer uma pizza, não tem, etc. Eu falei, para fazer uma pizza, eu vou fazer só se for uma pizza New York Style, que você não encontra New York Style no Brasil. O Brasil, ele tem mania de criar modas. E hoje, se não for napolitana, a pizza é ruim, né? Eu acho napolitana sensacional, mas não é minha predileta. Eu gosto de comer pizza com a mão, eu gosto de pizza crocante por baixo, e a New York Style, ela emprega tudo isso. Quando você para estudar pizza, o lugar que se come mais pizza do mundo não é na Itália, é nos Estados Unidos. E que pizza é essa? É a pizza New York Style, que é uma adaptação da pizza italiana. É muito mais próximo da romana tonda, que é a romana redonda. Então, crocante por baixo, normalmente feita com... Não adianta ter mussarela chique, tem que ser mussarela amarela. E aí a pizza que ela é crocante, que você come lá com a mão. Então, o que a gente fez? A gente começou a fazer ela no delivery, também durante a pandemia. Ela bombou, a pizza dava sold out todo dia. Era uma loucura, as pessoas me xingavam porque não conseguiam comprar. Não tinha que fazer. O que eu fiz? Eu peguei uma lojinha que eu tinha ao lado do Formidable, montei 2 fornos que são fornos de lastro. Essa pizza ela não consegue ser feita em forno a lenha, ela tem que ser um forno mais baixo, porque ela fica mais tempo ali secando a massa para ficar crocante. E aí, a pizza demora 5 minutos para ficar pronta. Cada forno eu consigo botar 2 a 3 pizzas por vez. Então é o seguinte, a cada 5 minutos é no máximo 6 pizzas. Então você imagina, você tem 100 pedidos, é um gargalo monstruoso. Verdade. Se você não faz um pré-pedido, não se adianta naquele início, o que acontecia? A pizza podia demorar 2 horas. Não é porque ela demora 2 horas para ficar pronta, ela demora 2 horas para entrar na fila, para chegar a vez dela. E são mais de 3 mil pizzas, né? Final de semana, né, Pedro? Exatamente. O que aconteceu? A gente foi obrigado, dores do crescimento, a crescer. Então, colocamos mais 2 fornos em Botafogo, mais 2 fornos num outro espaço na Gávea, mais 2 fornos na Barra, e conseguimos diluir todos esses pedidos de maneira que eles saíssem com qualidade, sem gerar estresse. E aí, agora que as coisas mudaram, porque a gente já reabriu, a vida voltou ao normal, está todo mundo vacinado, todo mundo voltando a viver a vida, a gente percebeu que não adianta e também não é nosso propósito criar uma empresa só de delivery. Sim. Nosso propósito é ver o sorriso na cara do cliente. Então, a gente precisa de uma loja física. A gente desenhou um projeto, a Bastarda ela vai ter uma loja física. Que legal. Vai ter uma primeira que, se Deus quiser, de muitas, mas dentro de um formato meio casual dining, assim,
onde você receba de todo mundo um pouquinho, com um cardápio um pouco mais abrangente, com as pizzas, com novos sabores, mas também com sanduíches, saladas, espaguete, polpetone, pratos que possam agradar a todos. Acreditamos que até junho está aberto. Que legal. Ô Pedro, eu estou sabendo aí que você está com projetos aqui em São Paulo, né? Conta aqui um pouquinho aqui para os ouvintes. A gente sempre foi muito, muito próximo de São Paulo. Desde que o Irajá abriu, a gente criou uma série de amizades, de amigos com clientes nossos que vinham conhecer o restaurante e eram fãs do nosso trabalho. Então, a gente sempre teve convite para ir para São Paulo, nunca faltou convite. A gente estava pronto para ir para São Paulo um pouquinho antes da pandemia. Na realidade, a gente queria ir para São Paulo com uma marca do Irajá. E aí veio a pandemia, as coisas ficaram mais complicadas aqui no Rio, a gente refocou, abriu os botecos, fez tudo que tinha que fazer, e aí surgiu uma oportunidade de um ponto, que fez, olha, esse ponto aqui, ele não tem cara de Irajá, ele tem cara de boteco, então por que não montar um boteco rainha, dado também que é um lugar que encantou a todos, e a gente tem muito turista, muita gente do Brasil todo, principalmente paulista, frequentando. Sim. Né, o feedback é maravilhoso. Olha, poxa, nada melhor do que um boteco que é tranquilo, que é fácil, que tem uma pressão diferente para a gente ir para uma cidade tão importante para a gente como São Paulo. Então vamos despressurizar, em vez de ir com um restaurante gastronômico, tentar lá fazer comida do chefe, porque a gente não abre um boteco, poxa, faz um brinde com chopp gelado, bota um pastel, um bolinho, um ambiente descontraído. Acho que vai ser uma excelente entrada nessa cidade. E foi a decisão. Então, a gente está indo para São Paulo com o Boteco Rainha. Vai ser no Itaim, ali na rua Pedroso Alvarenga. Putz, incrível. Em frente ao Fredi, que é um restaurante daqueles que eu gosto, que é bem de antigamente. Então, estamos chegando já. Provavelmente abril, maio está abrindo. Que bacana, Pedro. E, Pedro, bem legal também no programa, né? No Sabor e Arte também, né? Cara, o Rio de Barriga Cheia, para mim, foi uma oportunidade que eu tive de mostrar esse lado do Rio de Janeiro que muitas vezes as pessoas exploram de maneira muito superficial, né? A ideia foi fazer de maneira descontraída e do meu jeito, mostrando os personagens, mostrando as pessoas que fazem isso acontecer, bairro a bairro da cidade. A gente tem muito bairro ainda para cobrir ainda, tem muita coisa para gravar ainda. Fizemos uma primeira temporada, temos uma segunda temporada assinada, que eu ainda não tenho uma data de começar a gravar ainda, mas está em contrato, que cara, foi para mim, calhou muito com esse momento de pandemia, que foi muito difícil para muita gente, e poder mostrar o quanta coisa boa tem que as pessoas não conhecem. Então, poder ir para a Praça da Bandeira, mostrar aquele bando de bar bacana que tem por lá, Bar da Frente, Rex, o próprio Salete da Empada, que eu mostrei também, Bode Cheiroso, que muitas vezes a pessoa, o telespectador, que está pretendendo fazer uma viagem para o Rio, está pensando em ficar ali só por Ipanema, ou ficar na Barra. Olha, tem muita coisa para ver. Então, eu me senti muito feliz de poder estar utilizando ali daquele trabalho, da minha reputação, para mostrar um pouquinho do que se faz pelo Rio de Janeiro. E o resultado você viu lá, um programa descontraído, bacana, democrático, divertido e, acima de tudo, gastronômico. Poxa, sensacional. Que, para mim, poxa, é o mais legal, que não é só jornalístico, muito, muito pelo contrário, é um programa de uma experiência que eu estou vivendo e realmente mostrando para o público aquele meu interesse, aquelas perguntas que eu faço são perguntas de curiosidade minha. Não existe roteiro, o roteiro sou eu só frequento coisa que eu realmente tenho interesse de frequentar, são programas genuínos que eu faria no meu tempo livre. Ô Pedro, e esse momento novo, né, do Irajá aí que tá bombando, né, que a gente comentou, deu uma pincelada ali no início, né, que ele mudou lá pro Leblon tal e tudo mais, né, mas agora tem essa parte do menu, né, que tem tanto de 3, de 5, de 8 tempos, né? Pois é, cara, o Irajá, ele é um restaurante que ele passou por muitas mudanças, o Irajá, ele viveu para mudar, né, porque ele representava o que eu era como cozinheiro, a minha evolução e etc. E quando ele veio pro Leblon, numa localização que surgiu para a gente porque eu estava ali no Rainha, num imóvel bem menor, podendo fazer apenas uns 20 e poucos lugares. Qual foi a ideia? Falei, olha, por obrigação agora, já que são tão poucos lugares, vamos entregar uma experiência muito mais completa.
Sim. Então, a gente trouxe esse conceito que a gente já fazia há muitos anos, de 5 etapas, de menu degustação mais extenso, que é o de 8 etapas, que na realidade não são 8, a gente acaba botando umas coisas a mais, chega até a 14, trazendo talvez, nesse momento, a minha assinatura mais, digamos assim, equilibrada, ao mesmo tempo sofisticada, estudada, madura. Eu acho que eu nunca cozinhei dentro desse tipo de comida, eu nunca cozinhei com um resultado que me agradasse tanto, tá? E eu tenho visto isso pelos clientes. Então, é um restaurante mais maduro, que evoluiu, com uma experiência mais completa e que hoje a gente está fazendo uma gastronomia que, ao mesmo tempo, pincela com o mundo todo, mas não deixa de ser essencialmente brasileira. Eu coloquei lá um chefe que está trabalhando com a gente, que é o Thiago Berton, foi o chefe que trabalhou no Laçai, trabalhou fora do Brasil, que está junto comigo lá. Cara, a gente tem, muitas ambições para esse restaurante. Porque o veículo é pequenininho, a gente tem condições de perfurar e viajar muito mais longe, digamos assim. Que legal. Então, estou muito feliz com esse resultado dele. E convido todo mundo a vir experimentar e conhecer aqui no Rio, porque quem me conhece e conhece o Irajá não faz ideia do que a gente está fazendo agora. Precisa vir e ver esse novo projeto. Com certeza, é isso que eu ia comentar aqui para quem está nos escutando, que é de São Paulo, de outro estado aqui do Brasil, né? Pô, passa pelo Rio e já conhece, né? Não só Irajá, mas os botecos, aí, os empreendimentos aí do Pedro, né? Exatamente, sei de tudo um pouquinho. E que legal, Pedro, eu queria te agradecer, viu? Obrigado aí por contar um pouquinho aí dos seus projetos aqui, e em São Paulo também aqui vai ser, desejo aí super sucesso, vai arrebentar também, e vou deixar seu Instagram, né, para quem quer conhecer mais também, é o P Artagão, né? Exatamente, é o Partagão, tem também o do Grupo Irajá, é a holding de todos os negócios, a gente fala um pouquinho de cada coisa, alguns dos restaurantes têm Instagram individual, mas aí no Grupo Irajá você acha, no meu você acha, e é fácil de acompanhar tudo que a gente está fazendo. Pô, que legal, Pedro. Obrigado, viu? Obrigado, meu amigo. Foi um grande prazer aí conversar com você. Espero que tenha sido bacana, espero que seja de mais valia pro ouvinte. Com certeza. Até breve em São Paulo ou vem pro Rio também. Com certeza. Tá bom? Obrigadão, Pedrão. Abração. Abraço, meu amigo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.